o que é a posição do bebê? Por que é importante a posição do bebê? A posição do bebê na amamentação, ela é o primeiro pilar mais importante da base do início da amamentação, tá? A posição do bebê, as mães, quando não se informam, ou até procuram, mas aí ganham o bebezinho, elas não estão focadas em olhar para a posição do bebê. Eu digo isso com toda a propriedade do mundo, por quê? Porque todas as pacientes que eu atendo, quer dizer, a maioria, não dá para botar 100%, mas a maioria das mães não olham para a posição do bebê. Me pergunto por quê, né? Porque isso não tem lá em artigo científico. Por que isso tem assim na prática clínica que eu observo? Por que as mães, logo que ganham o bebê, não vão com o olhar focado na posição, já que a posição, meninas, gravem isso e levem para vocês no pós-parto imediato. O que é o pós-parto imediato? Quando vocês ganharem o bebezinho, tá? Seja o parto que for, seja cesárea, enfim, qual for a via de nascimento, a primeira coisa que vocês vão precisar lembrar é disso, a posição. Porque a posição, ela é o primeiro pilar. Sem posição adequada, não há pega perfeita e não há sucção adequada. Porque o que acontece? O bebezinho, ele não nasce sabendo mamar. Eu já disse isso várias vezes aqui, tá? Ele nasce sabendo sugar dedo, suga chupeta, sugar o quê? Qualquer coisa que encosta ali suga. Só que mamar envolve uma biomecânica tão complexa. Envolve sugar, respirar, engolir, um jogo de pressões, né? Liberar a força labial, posicionar a língua. É tão difícil que, óbvio que com o decorrer das semanas, esse bebezinho vai aprender a mamar até de cabeça para baixo. Mas no início, a mãe precisa estar muito focada, tá? Na questão do posicionamento. Por quê? Se não tiver esse olhar, o bebezinho ele não vai conseguir fazer aquela pega perfeita que todas vocês querem muito. E eu também, né? Obviamente. Porque o que acontece? A posição, ela é a chave da pega perfeita. As mães ficam, elas focam. Quando o bebezinho chora, eu já disse também isso aqui, a mãe vai para outro mundo. Vocês vão ver isso. Vocês vão para Marte, vão para qualquer outro planeta e menos fica ali focada nessa questão técnica, tá? E aí, o que acontece? Vocês só enxergam uma boquinha e um mamilo. Tipo assim, o resto não tá envolvido. Eu não sei o que acontece. Por isso que assim, ó, eu vou bater na tecla da posição quando for preciso, tá? Então, por isso que a posição, ela é o primeiro ponto a ser observado no início da amamentação. Não tem como pensar em pega perfeita sem pensar em posição, ok? Tá? Vamos lá. Bom, por que, né, que a posição é tão importante? Porque o bebê, se ele não estiver bem alinhado, bem posicionado, tá? Com alguns alinhamentos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O que vai acontecer? Ele vai chegar lá com a boquinha na mama, né? Ou ele vai torcer o mamilo, né? Ou ele não vai estar na mesma altura, tá? Tanto a altura para cima ou para baixo, quanto na esquerda para a direita, são todos alinhamentos importantes. Porque assim, ó, gurias, aqui tá a boquinha, tá? Se a língua, né, não entrar lá pro fundão e o mamilo ficar lá no palato mole, ficar assim, milímetros para cá, sabe? Milímetros a língua mais para trás, ou o mamilo mais anterior, né? Ou a língua assim, tá? Torcida, ou o bebê caindo da mama,
Obviamente, o mamilo é uma região muito sensível. Se ele não ficar bem posicionado lá onde ele deve ficar e a pega ficar mantida na areola, qualquer milímetro deslocado ali já dói, já machuca, né? E a maior causa de dor e lesões mamilares é o posicionamento inadequado. Vejam só. Por isso que a gente tem... por isso que a posição é tão importante, tá? Por isso, então, olhar para a posição, certo? E não é difícil, tá? Diariamente, todas as mães que me chamam, e eu atendo muita mãe, mas muita mãe com dor e lesão mamilar, tá? Muita mãe mesmo. E eu amo atender mães com essa dificuldade, né? Por quê? Porque é uma dificuldade muitas vezes impeditiva de tocar a amamentação, né? Histórias de dor e lesões por posição inadequada não faltam, tá? Tem um monte de história para contar. E eu diria assim, ó, que o maior erro das mães é não olhar para a posição do bebê. Antes de olhar para a boquinha encaixando no peito, sabe aquela pressa de amamentar o bebê? Eu acredito que o maior erro é esse, tá? Não ter um olhar focado na questão da posição. Olhar pro bebezinho, sabe? Ver como é que tá esse corpinho. Mas assim, vocês só vão saber posicionar corretamente o bebezinho de vocês se vocês tiverem o conhecimento, né? Porque se não tiver o conhecimento, vai ficar meio assim. Vai de qualquer jeito e vai pelo instinto. E eu digo pra vocês, o nosso instinto é muito falho, tá? É bem falho. Eu fui uma que assim, ó, óbvio, eu já trabalhava com isso, né? Mas a primeira mamada do Felipe, né, não foi na primeira hora de vida. Foi a minha primeira decepção, né, foi ele nascer. Bom, a minha primeira decepção foi ele nascer com um peso, assim, eu achei, não é baixo, né, mas eu tinha a previsão da eco, errou em meio quilo a menos ele nasceu, né? Então, quando ele nasceu, eu olhei um bebezinho de 3 quilos. E eu sou gringa, sou grande, né? Então, eu olhei para aquele bebê, eu consegui parto, né? Parto bem difícil, mas foi parto. E quando eu vi o Felipe, meu Deus, que bebê pequeno. Isso para mim foi um grande choque, sabe? Que é aquela história do bebê imaginário, bebê real. Esse foi o primeiro choque, assim, meu Deus, que tamanho é esse? A eco me dizia que ia ser um bebê com mais de 3,5 kg, não é um bebê de 3 quilos. Meio quilo é muita diferença, né? E o segundo choque foi, aí ele veio pra cima de mim, ficou na primeira hora, né? Graças a Deus deu tudo certo, que ele, né, pôde ficar na hora dourada comigo. Mas o segundo impacto foi ele não querer mamar na primeira hora de vida. Eu botava ele, tipo, eu tava tão ansiosa de amamentar ele, mas tão ansiosa que ele ficou ali, não tava interessado, e nem todos os bebês mamam na primeira hora de vida, né? E ele não se interessou, e aí ai, que decepção. Daí ele foi, né, depois dessa primeira hora, e aí eu fui pra recuperação e ele veio. E aí ele veio com vontade, mas daí eu já fui tão focada na técnica, meninas, assim, que o Felipe nunca me machucou, e assim, eu treinei comigo, assim, sabe? E é isso que vocês precisam, ter um olhar muito focado na técnica, posição, tá? Gravem isso, posição, posição. Oi, Camila, boa noite. Muito bem. Cadê meus coraçõezinhos? Adoro. Quem tá do lado de cá fazendo live, assim, quando eu vejo coração, quando eu assisto alguma live de alguém, eu dou um monte de coraçãozinho, porque é tão bom assim, a gente gosta de receber coraçõezinhos. Oi, Mal, tudo bem? Tá. Vamos lá, então o maior erro é não olhar para a posição, tá? E o que acontece? Não é difícil, gente do céu, meninas do céu, não é difícil entender a técnica da posição, tá? Não é difícil. Vocês não precisam ser expertos no assunto, vocês não precisam estudar compêndios, artigos científicos, não precisa disso, tá? Qualquer uma de vocês pode aplicar as técnicas de posição, desde que vocês estejam
focadas nisso. Quando vocês ganham, o instinto, por exemplo, vai falar mais alto, né? Vocês vão estar talvez cansadas por todo o processo do parto ou cesárea também, né? Enfim, vão estar envolvidas naquele mundo novo, um bebezinho, um monte de preocupação, sabe? É complicado ganhar um bebezinho, muda toda uma vida, né? Enfim, o puerpério, o pós-parto imediato é muito difícil. E é justamente no pós-parto imediato é o quê, né? Os primeiros dias, principalmente antes da descida do leite, ali em torno do 3º ao 5º dia, é um momento onde vocês precisam muito focar a mente de vocês, né? Na posição, na técnica, porque depois da descida do leite pode ficar um pouco mais difícil. Então é o momento de estabelecer a questão do posicionamento e da pega nestes primeiros dias, tá? Então, assim, onde focar muito, treinar o cérebro de vocês. Quando vocês... Eu sempre falo para as minhas pacientes assim, ó, tá, olha só. Tu precisa pensar nisso, para e pensa. Olha só, o que tu vai fazer primeiro? Olha pro corpinho do teu bebê, antes de olhar pra boquinha. A boquinha é depois, tá? Vamos lá. Então, assim, eu vou pegar minha boneca aqui e eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês vão ver que não é difícil focar na posição. E se vocês olharem para a posição do bebezinho de vocês primeiro, vocês já estão com meio caminho andado, tá? Sabe aquela coisa básica, primordial, que é tão básico que as pessoas deixam de falar? É isso, tá? Vamos lá. Peguem suas bonecas para treinar, meninas. Sabe que com as gestantes... Deixa eu tomar uma aguinha. Com as gestantes que eu atendo online, né? Que eu faço a consultoria de amamentação na gestação online. Nas presenciais eu levo minhas bonequinhas, né? Mas online eu sempre digo assim, tu tem uma boneca aí? Não, não tenho. Então tu vai tratar de conseguir, porque eu não vou fazer consultoria contigo sem tu ter uma boneca. Porque mesmo não se mexendo, né? Mesmo não os bracinhos não atrapalhando, porque o bebê real é diferente, né? Ainda assim a gente consegue, com uma boneca, treinar super bem. E eu sempre começo assim, ó. As minhas consultorias. Pega o teu bebê, faz de conta que é um bebê real, né? E coloca pra mamar. Faz de conta que chegou o teu bebezinho, e vocês podem fazer esse treino também, tá, meninas? Se vocês tiverem, sobrinha, vizinha aí que tem as bonecas bebês, né? Treina, tira o seio pra fora e treina a posição pra vocês verem. Aí eu peço, coloca pra mamar aí a tua boneca, teu bebezinho. E aí eu deixo, né, elas livres pra fazer do jeito delas. Vocês precisam ver que, assim, ó, o instinto, ele é totalmente falho na posição, sabe? Totalmente falho. Não funciona. Vamos lá. Muito bem. A primeira, então assim, ó, meninas, o que não fazer, tá? O que não fazer? Não olhar para a posição do bebê antes de fazer a pega. Vocês não podem errar nisso, tá? O que fazer? Primeira coisa, anotem aí, não esqueçam, tá? Oi, Su! Vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer, tem várias posições, tá, meninas? Certo? E vocês, assim, vocês podem começar pela tradicional, tá? Se não funcionar na tradicional, vocês vão mudar, vocês vão para invertida. Se não funcionar na invertida, vocês vão mudar, vocês vão para bebezinho sentado, sabe? Deitada. Enfim, tem várias posições. Mas esses alinhamentos, tá? Essas réguas que vocês vão traçar, olha só, meninas. Peguei meu bebezinho, tá? A posição de vocês deve ser confortável, obviamente, tá? Sugiro que vocês iniciem, tá? Lá no pós-parto imediato, a primeira mamada, vocês vão amamentar deitadas, possivelmente, tá? Se foi parto, sem muita intervenção, vocês podem pedir para na cama, né, subir ali, ficar mais reclinada, mas senta, porque fica mais fácil de vocês
conseguirem segurar o bebê, ter mais habilidade, sabe? Ter uma destreza maior com o bebezinho quando vocês estão sentada, diferente de quando vocês estão deitada. No meu curso, eu gravei também uma aula de como amamentar já no pós-parto imediato, deitada na cesárea ou deitada na cama depois em casa, tá? Aí assim, ó, vocês vão estar deitada, imagina, o bebezinho vem pra cima, tá? Ó, imagina que vocês estão deitados, vem pra cima. Ou também pode amamentar assim, ó. Vocês ficam meio que de ladinho aqui, ó. Deixa eu pegar meu seio. E aí vocês vão alinhar aqui, ó. Tá? Ou assim. Mas deixa eu falar dos alinhamentos, tá? E aí, de preferência, óbvio que vocês estejam sentada. E de preferência que vocês não estejam assim, ó. Em cima do bebê. Que é o outro erro que a maioria das mães cometem quando vão amamentar, né? Elas pegam o seio, elas olham a boquinha do bebê, não estão nem aí pro resto do corpo, ó, e simplesmente fazem a mira aqui, pá. E aí ficam aqui, ó, aguentando a dor. Essa é a cara que eu mais vejo. E aí ficam aqui, ó, em cima, assim, sabe? O peso da mama também faz com que o bebê embaixo, né? Pensa assim, ó, pensa o bebê pegando de baixo, né? Quando a gente vai cair e tem alguma coisa que a gente pode se agarrar, né? O que a gente faz? A gente se agarra lá e faz a maior força do mundo, né? Fica aqui, ó, e aperta ainda mais. Pensa quando a mama tá assim, o bebezinho tá aqui embaixo, ó. O que ele vai fazer? Ele tá tentando manter a pega na areola, né? O que acontece? A mama tá assim de cima, mas o peso, se a mama é grande, Deus o livre, né? O bebê faz o quê? Ele tenta manter a pega na areola. Só que como ele tá lidando com o peso da mama, ele vai escorregando, né? Ou ele tá com a cabeça aqui, ó. Às vezes a mãe tá aqui e o bebê tá com a cabeça caindo, né? Não tá bem apoiado aqui no braço, sabe? Ele tá meio solto, ele tá, ó, caindo. E aí ele faz mais força ainda, ele pensa, né? A gente se agarrando, a gente faz mais força. É a mesma coisa do bebê, ele quer sugar, ele quer mamar. E ele tá, ou a cabeça tá pendendo, ele tá aqui, ó, tentando lidar, assim, ó. E aí ele pressiona mais o lábio e ele faz força de lábio. E aí ele ou morde, ou fica escorregando. Gente, isso aqui machuca demais, tá? Tudo por conta de posição. Então, sugiro que vocês, ó, ao invés de ir pra cima, venham pra trás. Quem vem pra vocês é o bebê. Parece ridículo isso que eu tô falando, né? Mas é o que acontece na vida real. Quem fez isso? Ó, a Lenice fez isso, a Pri fez isso. A maioria faz isso, tá? Então, vamos lá. Faz uma respiração. Como é que é mesmo que eu tenho que fazer? Puxa os neurônios, porque a gente fica meio burra depois que ganha o bebê, né? Na gestação já fica, né, meninas? Quem tá aí meio que assim, ai, tô esquecida. Que coisa, né? A gente ter um bebê, diz que esse estado mental nosso de a gente, parece que a gente fica meio banza, meio burra, meio louca, sei lá o que, assim, né, que o tico-teco não se conectam já na gestação, principalmente mais pro final, e depois no pós-parto. Esse é um estado de consciência muito primitivo, que a gente, né, que o nosso corpo faz com que a gente fique assim, para que a gente consiga lidar com um bebê muito imaturo e primitivo. Porque se a gente ficar num estado de consciência, né, focada em mil e uma coisas como a gente normalmente é, né, a gente não consegue atender e entender a demanda do bebê, as necessidades dele. Então, a natureza faz com que a gente esqueça tudo o resto, fique burra mesmo, né, fique num estado de consciência muito primitivo, tá? Então, talvez isso explica por que muitas mães não conseguem, né, aplicar as técnicas, porque é difícil a gente, num estado tão primitivo, conseguir aplicar uma técnica, né? Mas eu falo por vocês, se eu conseguir, vocês conseguem também, tá, meninas? Não é porque eu já trabalho com amamentação que vocês não vão conseguir, porque eu também ganhei o Felipe, né?
sentia isso, né? Esse meu estado de, meu Deus, a gente fica mesmo fora do ar. Mas quando eu ia amamentar ele, não, peraí. Técnica, sabe? Eu doutrinei o meu cérebro. Vocês podem doutrinar o de vocês também, tá? Então vamos lá. Bom, venho pra trás, tá? Ó, lembre sempre, ó, o bebê vem pra mim. Até porque se eu ficar assim, além da questão da pega, imaginem, gurias, quantas mamadas, no mínimo 8 o bebê faz em 24 horas. Fica aqui, né? Quanto tempo de mamada? 30 minutos, 40 minutos, 50, uma hora? Às vezes até uma hora e meia. Fica... Depois da contração, da dor, tensão, daí a tensão já pode impactar no fluxo de leite, o fluxo de leite pode baixar, daí a dor, sabe? Não por conta disso. Então, ó, vamos lá. Vem pra trás, traz o bebezinho junto, tá? Depois, o que vocês vão fazer? Podem botar almofada aqui de amamentação, travesseiro, para apoiar quem? Não é para apoiar o bebê, é para apoiar o braço de vocês. Se quiserem apoiar o bebê, ok, mas vocês precisam, tem mãe que apoia, que tira as mãos, ó, e o bebê fica apoiado na almofada, tá? Mas vocês precisam fazer os alinhamentos, tá? Posição tradicional, qual é? O que vocês vão fazer? O mamilo de vocês tem uma linha, né? Solta a mama e observa onde é que tá o mamilo. Então vamos lá. Tem mama que é retinha, né? Aponta para frente. Tem mama que aponta mais para o lado, né? Um pouquinho mais para lá. Tem mama que aponta para baixo. Mamas grandes, ó, cai, né? Com leite ainda, ó, pesa ainda mais, tá? Esse tipo de mama, o que eu tenho que fazer? Eu não vou botar o bebê aqui embaixo para mamar. Ele não vai dar conta do peso, ele vai escorregar. O que eu faço? Subo a minha mama. Boto uma tipóia e deixo ela, ó, empinadinha. Eu tiro o peso, tá, da mama pro bebê. Certo? Mas a maioria das mamas, tá, tem uma posição anatômica pra frente, né? E mais ou menos assim, tá? O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu bebezinho, tá? Posição tradicional, ó. Imaginem que meu mamilo tá aqui. Eu vou ajustar o alinhamento dele conforme a altura do meu mamilo. Simples assim, né? Meu mamilo tá aqui, o que acontece? A boquinha do meu bebê tem que tá na altura do meu mamilo, né? Parece óbvio, mas não é. Então, assim, ó, quando eu for ajustar aqui, o que eu vou fazer? Essa posição aqui é a tradicional de braço invertido, ó. Essa mão eu pego a mama e esse braço eu apoio o bebê, ó. Tem alguns bebês que não se sentem confortáveis em a mãe pegar a cabecinha, tá? Se o bebezinho de vocês ficar irritado e tal, não peguem a cabecinha, façam a tradicional. Tem bebê que não gosta de ser manipulado aqui na cabeça, tá? Então, essa posição tradicional, qual é o alinhamento? Nessa e em todas as outras. Primeira coisa, levar o bebê e a boquinha do bebê na altura do mamilo, tá? E, olha só, esse corpinho aqui, ele precisa ficar alinhado e grudado no de vocês. Ele não pode ficar solto, tá? Ou tipo assim, a cabeça tá ali, eu encaixei, e o corpo tá lá embaixo, tá? Ó, barriga pra cima, né? É muito comum, ó, fazer isso aqui, sabe? Apoiei, botei o bebê na altura da minha mama, tô atrás, subi com o bebê até a altura do meu mamilo, tá? Olha só, eu nem olhei pra boquinha ainda está grudada, tá? Grudei todo o bebê no meu corpo, bumbumzinho do bebê, ó, fica lá no outro seio. Olha só, essa referência aqui é ótima, tá? Vocês têm que olhar pro bebê e pensar o seguinte, ó, o meu bebê tá grudado em mim. Ele não tá afastado. Porque se ele afastar, ele faz na pega isso aqui, ó. Aqui tá grudadinho, tá? Ó, pensa que o corpinho tá grudado. Se o corpinho ficar afastado, ele faz isso aqui, ó. Enterra o nariz, tá? Porque tudo é questão de ângulo, né? Vai mexendo os ângulos, ele vai ficando o mamilo torto lá dentro, tá? Então, grudei e alinhei. O que é a primeira régua que vocês vão traçar? Essa aqui, ó, cabeça e corpo, tá? Ele tem que estar alinhado, ó. Vocês vão olhar, por exemplo, de cima para baixo, vocês vão ver isso aqui, ó. O corpinho, a cabeça aqui, ó, essa linha aqui da orelha vai estar bem alinhada com o corpinho. Vocês vão olhar de cima, tá? Ó.
Então, olhar de cima, eu vou ver esse alinhamento aqui. Essa régua, tá? Ele tem que estar todo virado para vocês, todo reto, ó. Todo de frente para vocês, assim, ó. Ele não pode estar assim, tá? Torto, né? Ou também é muito comum acontecer isso, né? Tá assim, tá torcido, sabe? Ou tá um buraco aqui no meio, tá mamando assim, sabe? Mamando assim, ó. E mamar assim diminui o tamanho da amplitude dos movimentos da mandíbula. Olha só, tentem fazer isso aqui, né? Faço analogia tomando um copo d'água, assim, né? Não tem como. Mas também assim, tentem fazer esse movimento, botem a cabeça e façam esse movimento assim, ó. A mandíbula não vai. Agora façam isso aqui, ó. Vai muito mais. O bebê usa muito isso aqui, ó. Projeção de mandíbula, tá? Deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui. Jesus! Tenho que render. Tá. Então, primeiro alinhamento, bebê alinhado e grudado com o corpo de vocês. Segunda observação da posição. Essa régua aqui, ó, onde vocês miram o mamilo de vocês no lábio de cima, tá? Então, primeiro, peguei, grudei e alinhei cabeça e tronco. Depois, vou mirar o mamilo, ó, no lábiozinho de cima. Aqui. Então, o que que acontece? Pensa comigo. O mamilo de vocês tá aqui, né? Mira aqui, pra frente, pá, tá? Ó. Alguns pra lá, né? Assim, mas um pouquinho, né? Não é, nosso mamilo não é assim, né? Ele é aqui. Ou os que miram pra baixo, os que as mães que têm a mama mirando lá, pendular, né? Aquela mama pendular e pesada, tem que subir. Ou assim, ó, se não botar tipóia, faz uma posição onde ela fique, ela traz pra cá a mama, traz pra ela o peso. Só que fica mais um pouquinho mais difícil de ajeitar a posição no início, sabe? Mas também dá. Posições onde fica reclinada pra trás, aí a mama vem pra cima, sabe? Aí depois vem com o bebê, ó. Como é ruim sem o meu avental. Aí depois vem com o bebê, tá? E o bebê vai ficar assim, mamando mais de cima, sabe? Como se, ó, traz ele pra cima. Daí eu tirei o peso dele, botei pra mim o peso da mama, né, ó, vim pra mim, tô mais recostada, tá? E aí depois eu venho, ó, com o bebezinho por cima, tá? E aí eu vou ajustando as miras aqui. Aí o que que acontece, né? Um outro erro mais comum das mães é prender a cabeça do bebê aqui na dobra do cotovelo. Então o que acontece? Ah, tem que prender lá em cima, né? Agora pensa só, tá? Meu mamilo tá aqui, ó, mirando pra frente. Onde é que tá a boquinha do bebê? Aqui, né? Eu tô prendendo aqui, né? Tá aqui em cima. Olha só, não tá nada... Aí as mães fazem o quê? Ó, ou empurra a mama o máximo que dá e bota. O que que acontece? A mama volta pra posição anatômica dela. Ela não vai ficar pra lá, a menos que eu fique o tempo inteiro segurando, né? Mas, o que acontece? As mães não ficam segurando a mama, porque só pensa ficar aqui segurando o tempo inteiro, né? As mães soltam, óbvio, porque é mais cômodo. E aí a mama volta pra cá. E aí lá dentro, o que que acontece? O mamilo esmaga, né? Fica assim, ó. Tá? Então, ó, quais são os alinhamentos? Esse aqui, corpinho grudado, e esse aqui. Como é que vocês vão ajustar isso? Vocês vão indo pra direita ou pra esquerda, tá? Ó, traz pra cá ou traz pra lá, conforme o mamilo de vocês. Opa, chegou no lábiozinho de cima, é aqui, tá? Corpinho aqui grudadinho, ó. Vocês percebem que não tem como a cabeça do bebê ficar lá na dobra do cotovelo, né? A menos que vocês façam isso aqui, ó. Mas daí a gente não tem sabe? Porque esse é o braço na posição tradicional dominante. Esse aqui, quando eu pegar a mama, daí eu posso pegar em C aqui, bem atrás, né? Vai depender daí da questão de como é o mamilo, tá? Se é um mamilo bom e tal, eu não preciso pegar na frente, eu pego mais atrás, tá? Posso fazer um tesourão bem aberto, né? Mas nunca pego aqui na frente na areola, tá, meninas? Senão a gente tá dando só o mamilo.
Não posso fazer preguinhas aqui onde eu tô segurando na areola, eu tenho que pegar mais atrás, tá? Não posso fazer nenhuma prega de apoio aqui na frente, tá? Sempre atrás. E aí, ó, eu pego, posso fazer bem aberto, tá? Miro no lábiozinho de cima, e aí, o meu braço dominante, espero o bocão e trago. Então, não é eu que vou, né? O meu braço dominante é esse braço que tá embaixo do bebê. Posso segurar na bundinha, é que eu tenho o braço comprido, né? Mas tem mãe que não tem braço comprido, vai apoiar talvez mais as costinhas, daí a almofada de amamentação também ajuda. A Fê deu uma boa observação, né? Que o bebê grande, pesado, a mãe fica mais cansada, bota a almofada também, né? Tá? A almofada, ela é um artigo bem útil, tá? Desde que seja da altura adequada daqui até a perna de vocês, tá? Depende do tamanho da mãe. Então, vai ter almofadas que são mais largas, né? É largas, né? É, mais altas. E aí, assim, eu não posso botar uma almofada aqui que eu fique assim, né? Aí tem que ser essa altura aqui, a diferença daqui do meu braço com a minha perna, tá, meninas? Aí ajuda muito, né? Ou travesseiros também. Firmei o bebê, alinhei, grudei, tá? Ó, apoiei a cabecinha dele no meu antebraço, fiz esses ajustes para cima, para baixo, conforme a altura da minha mama solta, tá? Para esquerda ou para direita, achei a mira no lábiozinho de cima. Aí depois eu vou fazer a pega, tá? A pega em tesoura ainda pode ser indicada. Olha só, o que não pode, tá, Jéssica? É porque assim, né? O que acontecia antigamente? Ensinavam que só tinha que fazer assim, né? Isso é a prega de apoio, tá? Ai, pegava assim e aí dava pro bebê, tá? O que acontecia? O que acontece quando eu faço isso aqui? Eu dou só o mamilo. O bebê vai fazer a pega só no mamilo, tá? Porque eu tô tirando dele a areola, né? Aí, não pode fazer a pega em tesoura, tem que ser só em C, tá? Só em C, por quê? Porque, claro, eu amplio, né, o tamanho aqui da minha mão, e aí eu não prejudico a pega do bebê na areola. Só que o que acontece? Eu posso fazer, eu ensino muito, porque a tesoura é algo muito instintivo nas mães, sabe? A primeira coisa que a mãe vai ali é fazer tesoura. Só que você tem que saber ensinar a fazer a tesoura certinha. Uma, não pode pegar na areola. Duas, não pode fazer uma tesoura apertada, tá? Porque se tu aperta muito aqui, né, tu comprime ductos, pode diminuir o fluxo de leite, como uma mangueira, né? A mangueira tá solta, liguei lá, saiu, tá livre, sai bastante, né? Sai bastante pressão. Se eu apertar a mangueira em algum ponto, se eu fizer na mangueira isso aqui, o que vai acontecer? Vai diminuir a saída lá, né? Vai diminuir o fluxo. É assim que acontece com os ductos de leite se eu fizer uma... Né? E também na mão, na preguinha em C. Se eu ficar segurando assim, eu vou diminuir o fluxo. A mesma coisa a tesoura. Então, assim, ó, eu ensino para as mães o C, né, a preguinha de apoio. Só que tem o seguinte, nesta posição, o bebezinho tá com a boquinha em ângulo vertical. E aí, o que acontece? Quando eu faço uma prega de apoio, tem que ser no mesmo ângulo da boquinha. Essa preguinha de apoio tem que encaixar com a boquinha do bebê. Se eu fizer um C, assim, ó, o que acontece? Eu tô dando, que é a técnica do sanduíche, né? Eu tô fazendo isso aqui, facilita o bebê quando vai fazer a pega na areola, tá? Ele abre o bocão e engata bem na areola, né? E aí depois eu vou soltar, não fico mantendo a pressão o tempo inteiro, tá? O que acontece? Nessa posição aqui na tradicional, o bebezinho tá com a boquinha, ó, eu vou virar aqui, tá? Eu tô fazendo C, preguinha de apoio em C. O bebê o corpo tá na horizontal, mas a boquinha tá assim, né? Na vertical, ó. O que acontece aqui, ó? Pensa só se encaixa, né? Fica... Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês. Eu tô fazendo um ângulo oposto ao ângulo da boquinha. Fica mais difícil do bebê encaixar na areola. Que é a questão do sanduíche, né? Como é que eu como sanduíche? Eu como assim. Eu não como sanduíche assim, ó. Não encaixa, né? Por isso que a preguinha de apoio faz ou estraga ou a mãe vai pro céu, consegue a pega perfeita, tá? Ó,
Então, assim, ó, nessa posição, ó, alinhei, grudei todo o corpinho, deixei cabeça e tronquinho alinhados e todo virado para a mãe. Que é a tal barriga com barriga, que não é barriga com barriga, né? Que é a barriga aqui embaixo, tá? Depois, olhei essa mira aqui, meu mamilo em relação ao lábio superior do bebê. Por quê? Para ele entrar com a pega, ó, assimétrica, que é o quê? Ele entra bem com a língua e o nariz fica bem livre. Vou fazer uma live só sobre pega. Então, o que acontece, né? Se eu fizer essa aqui, nessa posição, ele tá com a boquinha na vertical e eu tô dando um sanduíche diferente para ele, né? Ó. Tá? Então, eu não, nessa posição, com o C, eu não faço prega de apoio em C. Aqui, se eu fizer, eu tenho que fazer uma preguinha em tesoura de cima para baixo, onde acaba a minha areola. Gente, fica perfeita a pega. Ah, não pode mão de tesoura. Não pode mão de tesoura porque é profissional que não sabe ensinar. Não sabe ensinar a mãe a fazer, tá? Ó, mirei, ajustei posição, virei para mim. Passei o mamilo no lábiozinho de cima, bocão, esse braço dominante leva. Posição tradicional, tá? Depois, o que a gente tem? A mesma coisa. Posição invertida é aquela que o bebê vem para trás, tá? Ó. A mesma coisa, ó. Alinhei, corpinho todo virado, apoiei a nuquinha. Quando vocês forem fazer alguma posição onde precisa pegar na cabecinha do bebê, vocês vão apoiar sempre a nuquinha, não a cabeça. Porque se vocês pegarem aqui, o bebê não gosta, empurra para trás. Ou vocês, no momento que vocês vão dar, vocês fazem isso aqui, ó. E aí enterra o nariz, o queixinho afasta e a língua fica na ponta e esmaga o mamilo, tá? Então é sempre aqui. A palma da mão apoia as costinhas e a mão aqui, ó, pega de orelha a orelha na nuquinha, tá? Ó, daí ele entra assim, ó. Nariz fica livre, queixinho fica bem. 27 segundos restantes. Não acredito. Eu vou entrar de novo para finalizar, tá? Meninas, por que esse Instagram faz isso com a gente, né? Comigo, né? Porque 1 hora para mim é pouco. Falo mais que os cotovelos tradicional, tá? Ó, 2 alinhamentos. Este e este, tá? Tracem uma régua aqui e uma régua aqui, tá? Tudo em relação ao mamilo de vocês. E corpinho do bebê sempre, ó, grudadinho, tá? Não deixem a cabeça do bebê pendendo para baixo, tá? Tipo assim, como se estivesse caindo, né? Se vocês quiserem, podem dar uma apoiadinha aqui, venham para trás, né? Ou se ficarem bem retinhas, ajustem esse braço de vocês aqui embaixo, sabe? Para apoiar bem o corpinho do bebê, usem a almofada, né? Depois que ajustou a posição, as miras, fez a pega, pode ir ajustando, né? O braço, ajustando o bebê, dá uma ajustadinha na cabecinha, sabe? Eu sempre ensino, né? Ah, se tá meio enterradinho, vem aqui e faz, ó. Tá meio enterradinho na mama, né? Vem e dá uma ajustadinha, faz entrar mais o queixinho, sabe? Vai ajustando, melhorando, né? Tá? Vocês podem também fazer essa aqui, ó, que é a tradicional invertida, onde vocês abraçam o bebê, aí, ó, apoia o bebezinho, ó, e gruda lá. Essa posição é legal porque a gente já automaticamente se obriga a grudar o bebê com o braço invertido, ó, porque nessa aqui o corpo pode ficar solto, né? Mas aqui, ó, grudei, apoiei a nuquinha, ó, de orelha a orelha, não pega aqui, tá? Não enterra, não pega na cabeça, pega aqui na nuquinha, ó. O meu braço firma o bebê, bumbum já tá aqui, ó, lá embaixo do torceio, ó. Apoiei a nuquinha, a palma da mão fica geralmente nas costinhas. Essa aqui, quem tem braço curto, é meio difícil de fazer, tá? E aí, ó, vou ajustar, né? Pra cima, pra baixo, ó. Pra baixo, pra cima, pra esquerda, pra direita, né? Conforme. Aqui, ó. Olha só, tá todo grudadinho.
alinhado, ó, tronquinho, essa linha da orelha, alinha com o resto do corpo, tá? Retinho aqui, ó, mirei, olha só que perfeito. Preciso fazer um bebê para fazer lives ao vivo para vocês. Aí, mirei aqui no lábiozinho de cima, pode mirar até pro nariz também, tá? Essa mão aqui, ó, o apoio é de baixo para cima. Pode ser em C, tá? Bem atrás. Mas não pode ser em C, prega de apoio aqui na frente. Porque, ó, boquinha tá na vertical e eu tô fazendo meu sanduíche na horizontal. Tô dando o sanduíche no sentido oposto, tá? Então tem que ser assim, ó, um U, de baixo para cima. De baixo para cima, ó, encaixa os meus dedos nos lábiozinhos do bebê, ó, fica aquele sanduíche perfeito, tá? Passei, como se fosse um pincelzinho, espero o bocão de ar, e aí, gente, ó, bebê vem, tá? Ó, não é assim, né? Bebê, ou eu vou, tá? Ó, vim para trás, ajustei. São uma soma de detalhes que fazem a diferença no resultado final, né? Pegou, aí depois o que eu faço nessa posição, ó? Mantenho aqui, tá? Ah, e tem mais os bracinhos, né? Tem que lidar com os bracinhos agitados. Eu faço aqui, ó. E viro. E solto daí, tá? Ou tem mãe que prefere manter por um tempo aqui, às vezes bebê que tem dificuldade em manter a pega, tem que ficar segurando mais tempo aqui, sabe? Bebê que escorrega, vai pra ponta, ou faz força de lábio, a gente mantém mais tempo aqui, tá? E aí, posso ir pra trás, trago o bebezinho. Posso deixar ele mais inclinadinho, sabe, meninos? Aquela posição assim, ó, onde ele fica mais assim, ó. Mas ele tem que ficar todo alinhado e todo grudado em mim, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Todo grudado em mim, alinhado. Não pode afastar. Se afastou, olha o que acontece lá. É uma questão de ângulo, sabe? Ó, tá encaixado, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Tá encaixado. E tá grudadinho em mim, tá? Ó, nariz tá livre, ó. Queixinho entrou. Se eu afastar o corpinho, automaticamente o nariz enterra, sabe? Ele vai enterrar e aí o queixinho afasta e a língua vem pra ponta e esmaga o mamilo, tá? Tudo é questão de ângulo. Aquela invertida, então, né, eu trago o bebê aqui, ó, pra trás. Então, eu preciso ter um espaço aqui nas minhas costas, né? Ó, porque ele vem pra trás, tá? Ó, boto a almofada aqui embaixo, apoio também a nuquinha do bebê, ó, todo alinhado, todo virado pra mim, cabecinha e tronquinho alinhados. E aí depois, ó, a mira, deixa eu virar aqui, a mesma coisa. Eu tenho que mirar o narizinho no lábiozinho de cima, tá? Mas o corpinho, a primeira coisa que eu vou fazer é alinhar aqui. Depois, ajustar, né? Trago mais pra frente ou mais pra trás, ó. Essa posição é boa no pós-parto imediato de cesárea, que tem a cirurgia, né? Que fica... Ou, tá um barrigão depois do pós-parto, né? Fica, né, guria? Sai um bebê e fica outro, até diminuir a barriga, né? Às vezes fica ruim, sabe? Nessa a gente faz a invertida. Ou, de um lado, eu consigo lidar bem com a tradicional. Quando eu viro pro outro, porque a gente tem um lado que a gente tem menos habilidade que o outro, sabe? Justamente pela nossa mão dominante. Então, de um lado, vai de boa. Quando eu viro o bebê pro outro, meu Deus, não consigo. Não consigo, esse braço meu não é mais dominante, sabe? Eu não consigo fazer esses ajustes, não consigo. Então, o que acontece? Tenta fazer a tradicional invertida, ou, nesse aqui, né, que eu tenho menos habilidade, faz a invertida. Ah, não, funciona na tradicional as duas, toca a ficha. Ah, não, o lado não tá indo bem. Muda, faz outra posição. Gurias, não fiquem presas a uma posição, sabe? Fiquem presas aqui aos alinhamentos. Isso sim, tá? Isso é importante. Isso em qualquer posição. Aquela onde o bebê fica sentadinho, que é a cavaleira. Deixa eu baixar aqui, ó. O bebê,
Ó, abre as perninhas aqui, fica que nem um cavalinho sentadinho, sabe? Deixa eu ver se vocês estão enxergando aí. É que eu tô de calça escura e aqui essa roupinha aqui foi a roupinha que o Felipe... A primeira roupinha que o Felipe usou. A única que eu guardei. Aí, ó. Então, ó, cavaleiro é o nome dessa posição. Abre as perninhas dele como se tivesse montado um cavalinho, né? Pega aqui na lateral. E aí, ó, alinha igual. Peraí. Cabeça e tronco, tá? Alinhados, bem retinho, ó. Aí essa é legal de vocês virem bem, ficarem bem eretas, tá? Pegou aqui a mama. Ó. Boquinha na horizontal, preguinha de apoio na horizontal. Posso pegar na base, se eu tiver um mamilo plano ou pequenininho, tá? Eu posso fazer. Ou o bebê tem dificuldade de manter a pega na areola, eu faço um sanduichinho aqui onde acaba em C, porque ó, tô dando sanduíche na mesa. Só que essa aqui, o que acontece, né? O bebê é todo mole. E aí as mães têm mais dificuldade em manter ele mais durinho, assim, sabe? Ó. E aí, mira no lábiozinho de cima, espera o bocão e tchum. E igualmente, queixinho entra, nariz libera, ó. Queixinho entrou bem. Corpinho do bebê tá todo alinhado, grudado em mim. As perninhas ficam abertinhas, tá? E aí eu posso também até me recostar, vir com ele mais pra trás, ficar mais confortável, tá? Tem aquela posição que é a mais natural, que se chama Laid Back Position, tá? Que é uma posição mais instintiva, biológica, mais natural, né? Que a gente deita e a gente pode botar o bebezinho assim, ó, em cima da gente, a mama tá aqui, né? Bota ele, vai ajustando aqui, porque até tá difícil de fazer também, por uma cadeira. Mas fica mais deitadinho, apoia o bebê aqui na lateral, sabe? E vai ajustando. Mas igual o bebê, precisa estar alinhado, cabecinha alinhadinha, sabe? Ajeita aqui, ó, vai ajeitando. É que eu tô segurando a mama, né? Vocês não vão precisar segurar a mama, vocês vão ir ajustando a cabecinha, sabe? Até fazer essa mira, a mesma coisa, mira, abre o bocão, engatou. Ele fica mais confortável, assim, sabe? Vocês também, né? Ou a posição deitada, que vocês ficam de lado, e o bebê de lado também, ó, na cama. Pode ficar com esse braço embaixo ou esse braço pra cima, sabe? Eu amamentei muito Felipe deitada, então a gente deita de lado, assim, né? Travesseiro aqui, como se estivesse deitado. Bota o bebê bem de frente, alinhado, a mesma coisa, gurias. Alinhado, cabecinha e tronco. Faz o ajuste da mira ali em relação ao lábio superior, né? Daí desce mais ele, sobe. E aí, ele fica de ladinho. Ele pode ficar todo no colchão, esse meu braço aqui, ó. Eu posso botar pra cima, eu amamentar o Felipe assim, com o braço pra cima. Embaixo do travesseiro, assim, sabe? Ou tem mãe também, dependendo do tamanho da mama, que gosta de botar o braço embaixo do bebê. E aí, ó. Assim, é tão bom amamentar deitada, meninas, vocês não têm noção. Mas geralmente no início as mães não se sentem muito seguras e é um pouquinho mais difícil, né, de ajustar. A gente não arruma a mama, então, não puxa para o lado, sempre alinhamos. Exatamente, Jéssica. A situação que o bebê está bem posicionado, a gente não precisa ficar fazendo isso aqui com a mão. Sempre que vocês pensarem assim, ó, tô levantando a mama, tô empurrando para o lado, tô baixando, sabe? Qualquer manobra que vocês tenham que fazer na mama significa que a posição, uma boa dica, que a posição do bebê não tá certa em relação à mama de vocês. Sempre que vocês se pegarem, outra dica, tá? Que a posição não tá legal. Quando o nariz do bebê tá enterrado, quando vocês olharem, fiz a pega e o nariz do bebê enterrou, tá enterrado, tá? Podem ter certeza, a posição não tá certa. Tem que ajustar, tá? Enterrou o nariz. Podem olhar. E é o seguinte, é olhar crítico, sabe? Eu acho que a Paty tá aqui comigo. A Suelen, né? Não é isso mesmo? Tem que, assim, às vezes bota,
se esquece, meu Deus, ou de noite, tá na calada da noite sozinha, né? Louca de sono, também tem isso, né? Louca de sono de noite, bota o bebê ali, ou durante a mamada vai cochilando, o bebê vai escorregando, daí machuca. Também tem isso, né? Então, sabe, olhar de águia. Não vou dizer pra vocês que 100% das mães precisam de técnica, tá? Tem aquelas duplas que se encaixam desde o início, menina, sabe? Que é uma coisa assim que acontece como bicho. O bebê nasce, pega facinho, a mãe, sabe quando chave e fechadura se encaixa de primeira, mas pega um molho de chaves com 1000 chaves e 1000 fechaduras, e aí aleatoriamente vai ali e algumas encaixam de primeira, né? Mas a maioria das chaves e das fechaduras precisam, né, de um tempinho até se encontrarem o segredo perfeito, né? Para ter esse encaixe aí para, né, abrir a porta. Então, leva um tempinho até a chave e a fechadura se encaixarem, meninas, tá? Então, não é assim, vocês vão ver, né? Vocês vão começar a amamentar, não deu, daqui a pouco pegou errado, tira. Peraí, como é que é a posição, né? Por isso que é muito comum as mães se machucarem no início, sentirem dor, porque botou ali, não conseguiu ajeitar, sabe? Não é assim, não é, como é que eu posso dizer? Não é simples, né? Olhando assim para a técnica, né? É fácil, mas é que é um monte de detalhezinho, sabe? É aqui o corpo, é aqui. Eu falei para você só da posição, né? Eu não falei falei um pouco da preguinha de apoio, sabe? Aí depois vem o quê? Reflexo de boca do bebê, abertura da boca, encaixou, sabe? Olha como é que tá a pega, né? Então, eu só falei de posição e tem vários detalhes, né? Mas vai indo por etapas. A primeira é essa que eu trouxe aqui para vocês, que é a posição, tá? Tem que fazer uma aula sobre pega, né? Só sobre pega. É difícil tirar assim, primeiro posição, depois pega, depois sucção. Mas é assim que é na prática. Primeiro, o olhar para a posição. Vocês não podem esquecer disso, tá, meninas? A Vivi, fiz uma consultoria com arroz, estou amamentando ainda só por isso, senão já tinha desistido. Vivi, querida. Eu fico pensando, sabe, meninas? Essa semana me peguei pensando, eventualmente eu fico pensando, sabe? Que missão essa que eu tenho, né? Que considero uma missão, né? É o meu trabalho, é o meu ganha-pão, né? Mas eu fico pensando assim, que missão que eu tenho essa, assim, maravilhosa, sabe? De ajudar outras mulheres a amamentarem os seus bebezinhos e ajudar os bebês, né, a mamar. Que missão maravilhosa que eu tenho, assim, sabe? Quem trabalha com amamentação entende do que eu tô falando, né? Porque, gurias, não tem preço, assim, sabe? Conseguir ajudar uma mãe, um bebezinho e depois receber as mensagens, assim, de gratidão, sabe? Nossa, fico... Por isso que eu amo trabalhar com amamentação. Desde a primeira vez que eu entrei em contato, lá em 2001, que eu fui fazer estágio em banco de leite, que eu ajudei as primeiras mães, e isso que eram mães que tinham os bebezinhos na UTI, né? Eu ajudava elas a extrair o leite, aí também ajudava as mães que vinham da comunidade, né, com dificuldades da amamentação. Então, a primeira vez que eu tive contato com aquilo na faculdade, ainda no primeiro ano de faculdade, eu pensei, meu Deus, eu nem era mãe, nem pensava, eu pensava em ser, mas nem, era jovem, né, 20 anos. E eu pensei, meu Deus, é maravilhoso trabalhar com isso, sabe? Trabalho com vida, com nutrição, a primeira nutrição, né? Nossa, é o leite materno, assim, sabe? Então, certo, melhor posição pós-cesárea, as primeiras 12 horas é deitada, tá, Nanda? Então, tu vai amamentar deitadinha, ó, bebezinho em cima ou na lateral, tá? Cuidando sempre os alinhamentos, tá? E depois vai depender da dor aqui, no desconforto, né? Tem mães que conseguem já na tradicional sentar e tem umas que só na invertida para não ficar pesando aqui na barriga, tá? Não existe assim uma posição melhor. Essa posição é a melhor de todas, tá? Não, a melhor posição é aquela que
vocês conseguem, né, se ajustar junto com o bebezinho de vocês, tá? Tem várias posições, mas no início é tudo muito técnico, muito pensado. Até virar automático, uma hora vira, mas até virar automático tem que treinar, tem que suar a camiseta aí. Meninas, eu vou encerrando por aqui. Desejo aí uma ótima semana para vocês. Agradeço por terem ficado aqui comigo, né? 1 hora e lá vai. De domingo, né? Um beijo pra vocês, boa semana, tá? Fiquem bem aí com seus bebezinhos na barriga ou fora deles. Qualquer dúvida ou que precisarem aí, me mandem mensagens inbox, tá? Um beijo, meninas, boa semana, tá? Bom descanso aí pra todas, boa noite.